Bom, pessoas, Seaman, ou Seaman, ou Sug, o amigo mais estranho que eu já tive é de qual canal? É do Gema. Gema! Please. Não, chega. Vamos só, tá bom. Cara, Gema, please. Gema, o verbo gemer. Por favor. Please, que em inglês em português quer dizer por favor, é isso. Ó, o Dark Harama Fred entrou pra família. Seja bem-vindo, meu nobre. Muito obrigado. Podemos? Bora. Vocês estão ouvindo a gente bem? Tá tudo certinho? Então let's go. Continuem doando, entendeu? A gente precisa de dinheiro. Eu quero ver essa barrinha aqui crescer, hein? Faz a barra crescer. Let's go. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal dele, Gema Please, que sou eu. E estamos aqui hoje para falar de videogames antigos. Ai, a nostalgia. Eu nunca joguei esse jogo aqui na minha vida, eu só deixei ele aqui de ilustração. E eu queria fazer uma pergunta pra você antes da gente começar. Já teve algum console assim que você sempre teve muito interesse em saber mais sobre a história, em poder ter quando era criança, mas não teve oportunidade, né? Não tinha dinheiro pra comprar de repente na época, ou não tinha pra vender na cidade que você morava? Qual será que era o meu, gente? Vocês conseguem adivinhar? Isso mesmo, rapaziada, o Dreamcast. Gostaram da introdução? O Dreamcast, fora ter um controle fantasticamente feio, que tem seu charme, vai. Horroroso. Tem seu charme. Valeu, Fernando! Pessoas que são feias, mas a gente não quer estragar a autoestima delas. Tem vários jogos interessantes que tem algumas mecânicas duvidosas. Só que, bizarramente, esse console não deu muito certo. Na verdade, ele acabou sendo um grande fracasso de vendas. A Sega esperava muito mais vendas do que o que teve. E isso acabou levando a Sega pro abismo, né? Não exatamente só por causa do Dreamcast, mas ele não ajudou muito nas contas, né? Pagar a conta de casa da rapaziada japonesa. Aí eles vão falar, Camboya, que é boa noite, no caso. Mas eu não sei porque eu sempre tive muito interesse, desde a linda história do Leonan. O Leonan tinha muito interesse em Dreamcasts. Quem não sabe quem é Leonan, deixa pra lá, tá? E a minha maior dúvida... Não! Meu nome é Leonardo, tem 13 anos. What the fuck? Caraca! Quem não sabe quem é Leonan, deixa pra lá, tá? E a minha maior dúvida sobre esse console era um jogo. Um jogo em específico que eu ouvi falar uma vez na minha vida e eu ficava... Deve ser interessante de jogar isso, deve ser interessante de passar por essa experiência, né? Esse jogo era Don't Panic Seaman. Vamos tirar direto a coisa mais óbvia para se falar sobre esse jogo. Sim, o nome parece Semen. Acabou. Várias brincadeiras sobre isso no vídeo, mas acaba por aí. Review do Semen? Cara, pô, esse Semen tá gostoso. Esse jogo aqui, ele é bizarro por uma razão em específico. Na verdade, por algumas razões em específico. Esse é um jogo esquisito porque ele não é realmente um jogo, ele é quase que uma experiência em que você conversa com um homem, metade peixe. Eu tenho uma cópia original disso aqui na minha casa. Esse daqui é uma cópia da edição Deluxe do jogo, japonesa, para Dreamcast, que vinha com um equipamento muito especial para nós. E sem ele, a gente não conseguiria jogar o jogo. Dentro dessa caixinha aqui vem algumas coisas, que são o jogo original já, aqui em cima, nessa estrutura de plástico. Você puxa ele aqui assim por baixo. Temos as notinhas da época aí da compra do jogo, coisa de manual e tal. E aqui temos o real microfone do Dreamcast. Que legal! O microfone do Dreamcast é de baixíssima qualidade. Você pegava ele assim, plugava na parte de trás do seu controle e ficava com um super ultra trambolhão encaixado, com 10 metros de bunda no controle, parecendo a bunda Meu da Nicki Minaj. Deus! E aí você fica aqui, ó, olá, senhor peixe, tudo bem? Eu adoro você. Claro, ele só ouve em inglês, né? Ou em japonês, no caso desse daqui. Quão bem isso funciona, descobriremos ao longo do vídeo. Essa versão aqui do jogo, como eu tinha dito, ela é original, mas ela infelizmente se trata da versão japonesa do jogo. Meu japonês ainda não tá lá essas coisas, por mais que eu esteja treinando melhorá-lo. Então, teremos que jogar ele na versão americana, que eu já vou puxar aqui para vocês verem. Vamos ouvir a clássica introdução. Nossa!
Eu não tenho nostalgia disso, não. Oh yeah! Aqui você tem que colocar a data do console, isso é porque esse console tá com mod, então ele fica perdendo a data o tempo inteiro, eu não sei como arrumar isso ainda, eu acho que deve ser algum problema no meu memory card. Se o microfone estiver mal conectado, vai aparecer essa mensagem dizendo que seu microfone não está conectado, e aí entra um negócio. O microfone ser reto para frente impede que ele mesmo entre até o fim, o que é um ótimo design, se eu devo lhe dizer. Ele bate aqui em cima e não desce todo. Caraca. Então você tem que desencaixar o microfone, encaixar ele de lado e aí puxar ele o mais pra cima que você conseguir e ele fica assim, ó. Que aí ele identifica o microfone, mas você fica com esse microfone meio diagonal, assim. Porque ele simplesmente... Tudo errado. A experiência, ó. O VMU que eu tenho, eu acho que ele é meio Piratex. Olha o tamanho dessa porra. Ele nem precisava ser isso aqui tudo de altura. E aí você encaixa isso aqui, o memory card, tá? Do Dreamcast. Eu não sei qual foi a ideia. O memory card do Dreamcast vai no controle. Meu Deus. E digo mais, o cabo do Dreamcast, do controle, sai pra baixo. E aí eles inventaram uma coisa interessante. Cara, o cara fumou muita maconha quando ele foi fazer projetar isso aí? Vamos ser diferentes. Porra, isso é diferente pra ruim, é complicado, hein? Complicado. Que é esse slot aqui que você pega e prende o cabo aqui, ó. Só pro cabo sair por cima. Só que... Eles queriam deixar até o sofrimento interativo. Quê? Eles queriam deixar até o sofrimento interativo. Pô, pois é. Famoso por quebrar o cabo, porque o cabo fica forçando aqui embaixo e estraga. Então, se você tem um controle, nunca prenda ele aqui. Bom, tá aí alguns motivos pra falência da SEGA, né? Ótimos designs de controle. Antes da gente passar pra essa linha gameplay, eu só quero falar rapidinho sobre algumas coisas. Primeiro, eu não tenho os equipamentos devidos ainda pra gravar um console em altíssima qualidade. Existem muito mais coisas que vocês imaginariam que são necessárias. Às vezes, alguns consoles você precisa até alterar o interior do console com um chip só pra você poder realmente cuspir uma imagem de alta qualidade. Na minha TV, eu vejo ele magnífico, mas na gravação ele não fica tão bom. Vai pelo menos nos lembrar aí das clássicas épocas do início do YouTube, onde tudo era gravado da pior forma possível. É interessante porque eu tenho outro jogo original japonês que também utiliza do microfone, só que daí pro Nintendo 64. Esse jogo é Heiyu Pikachu. Nesse jogo você conversa... Bom, você acertou, com o Pikachu. Acredite se quiser, eu consigo esses jogos em boas promoções por serem japoneses, então não é uma grandíssima facada. Eu espero que esse vídeo vá bem e eu consiga pagar por essas bobagens. Me ajuda, por favor. E aí, cara, não me arrependo das Viu? coisas. Não é única e exclusivamente de nós dois que vem esse negócio de pedir dinheiro. É, rapaz, precisa. Só que ele não pediu dinheiro, ele só pediu pra ajudar com o vídeo. É, Tô nem aí, manda dinheiro pra nós. exato. E não me arrependo de ter esse jogo original porque foi uma grande experiência e vamos agora falar um pouquinho dessa experiência pra você aí de casa. Quando a gente inicia o jogo a primeira vez, a gente é bem-vindo por um narrador. Welcome to the laboratory Mano, isso parece um cachorro. Isso aí tá estranho, isso daí. Parece um cachorro. of Jean-Paul Gasset. Ele nos explica aí que a gente está no laboratório do Dr. Jean-Paul Gasset, o primeiro homem a descobrir sobre a vida do Seaman. E é muito maneiro que no manual do jogo tem diversas informações como se esse cara fosse real e como se essa descoberta do Seaman fosse realmente uma coisa que aconteceu em algum momento. Então é dito aqui que ele era um francês que em 1930 foi numa expedição pro Egito e acabou encontrando o que parecia ser informações sobre o onipotente mensageiro de Deus que estavam nas ruínas da Terceira Dinastia. Esse mensageiro era o Seaman e a partir daí ele começou a estudar isso e todas as informações estão online aí se você quiser procurar por Dr. Jean-Paul Gasset, eu não vou me aprofundar nisso, mas achei muito interessante que existe uma lore por trás dessa bizarrice. E lembrando que isso daí é um print da internet do manual em inglês, porque o meu manual aqui em casa tá assim e eu não ia conseguir traduzir ele muito bem pra vocês não. Nijuíte, Nijuri. Depois de conversar com o narrador, a gente já é tirado direto pra dentro do aquário, onde a gente agora tem que aprender como é que funciona aqui dentro. Como, por exemplo, a gente consegue controlar a luz dele. Existem 3 níveis de luz, que é luz, metade da luz e nenhuma luz, e existem 0 momentos em que tu precisa saber disso. Pra começar o jogo, a gente vai no inventário e tem acesso a esse ovo aqui. E aí eu demorei 2 horas tentando descobrir como pegar o ovo, porque não era simplesmente apertar um botão e tu agarrava o ovo. Como se a tua mão fizesse um movimento de pinça. Então eles tentam muito fazer com que essa experiência seja uma interatividade até no controle. E tem alguém furando a casa ao lado. Yes! Oh, yes. So, Seaman. Fica falando pra ele quando ele sair da barriga, ele ouvir lembrar a voz do papai.
Cresce logo, filha da... Um controle muito mais importante que o da luz é o do ar, porque você tem que manter ele com oxigênio o tempo inteiro, se você quer que ele viva, pelo menos. Tô tacando ar no ovo. E outro controle que é extremamente importante é o do calor, o heat. Você não pode deixar um calor de acima de 20, como você está vendo aqui. Só pelo trabalho que tem eu já não jogaria. Eu deixei, então é por isso que ele demorou pra caramba pra sair do ovo. Qual que vai ser o nome do seu Seaman? Eu não sei se eu posso controlar o meu sêmen. Não, mas você pode dar um nome carinhoso se você quiser. Ah, isso eu também, né? posso. Fábio. 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 Nome legal pra um Seaman? Ah, pera, dá pra dar zoom no meu ovo. Ah, porra. do caralho. É, tá nascendo. São as células. Esse jogo é um jogo pra quem tem muita paciência, tá? Eu não sei como eu tava com tanta paciência nesse primeiro dia que eu simplesmente aturei todas as esperas de minutos e minutos em que nada acontecia. Hatch. Agora. Hatch now. Grow up. Hatch now. Agora o ovo tá indo pra cima e pra baixo. O que significa? Isso é perigoso, tá? No caso do jogo, não é tão perigoso assim e na verdade quer dizer que ele está prestes a nascer a qualquer momento. Olha, ele tá começando a ficar todo bizarro, ele não tá mais ovo, ele tá tipo... várias Tá dividindo bolas. as células. Oh! Hotel da Ele Aquário. mexeu! O Seaman Oh my god! Do nada, enquanto a gente conversava de forma tranquila, a gente viu o milagre da vida. Tô achando que já vai, Quantos hein? minutos? 3 a 5 minutos pra ele nascer nas circunstâncias corretas. Ah. E ele já tá... Oh my god! Ó o ovinho ali, ó. Vários São ovinhos. Que isso, cara? Ué, são vários sêmens. São vários Isso é sêmen. balão? What the fuck? Isso é um jogo de terror, brother. E se o Miguel já achou que isso era um jogo de terror só porque esse globo ocular flutuante nos olhou no fundo da alma, em poucos segundos ele ia ter uma surpresa ainda pior. Porque dentro desse aquário a gente tem um Nautilus. E pra gente avançar... Cadê a âncora dele? Temo mais profundeza. Cadê a âncora dele? a gente tem que cutucar a casca dele. Ah, que isso? Eita, tá virando pra mim? Que porra é essa? Meu Deus, ele te ouviu. Você mexeu. Isso aqui não. Tá porra! Um cu! E depois de acordar o Nautilus, a gente tem que atrair todos os globos oculares pra dentro dele. Aê, ele comeu um. Toma à vontade. Pode comer o meu parceiro. Mano, ele tá pegando aqui geral e já era. E sabe por que a gente tem que alimentar ele? Porque esses mini globos oculares fofinhos vão comer ele vivo de dentro pra fora. Então, tá dizendo aqui que ele vai começar a se cagar mais constantemente e aí vai falecer. Mano, isso é terrível. Isso é terrível, cara. Que porra é essa? Se alimentando pelo C. Sim, tá. Aê, Eu acho que aê. morrer. Saiu. Meu Deus. Saiu da Shell. Agora eu acho que ele vai ficar 2 minutos agonizando. Meu, mano. Mano, que jogo é esse, cara? Pô! Eu fico imaginando uma criança. Ah, esse jogo aqui parece legal, o Homem dos Mares, né? A gente vai enfrentar criaturas, sei lá. Não. É isso, esse é o jogo. 2 minutos ele fica agonizando no chão enquanto a gente olha ele balançando e morrendo em nossa frente. Parou. Meu Deus. Saiu! Ai, caralho. 3, 4. Bro. Bruh. Morreu. Eles vão Deixa comer aí, esse deixa aí. companheiro? Agora vai comer o resto. Acorda ali. E de dentro dessa criatura saiu uma criatura ainda mais linda. É o Seaman! O Gillman, a fase bebezinho do Seaman. Ah, Ele falou? vocês? Ele falou? Não, foi foi ele. Foi o Seaman. Nessa fase ele não consegue se comunicar muito bem e sem querer eu aumentei o hitter de novo acima do 20, então ele ficou chateado, ele só conseguia explicar isso assim. E mesmo com os problemas de comunicação que a gente tem, ainda é uma fase muito fofa dele, porque por exemplo, você apaga a luz e ele fica com medo. Eita, pô, ficou Ele com ficou medo. Mesmo assim eu fiquei tentando conversar com ele, falar alguma coisa pra ver se ele me respondia, sabe? Se ele me dava algum sinal de vida ali, se ele tava me ouvindo ou não, né? English. Eita! Imagina seu pai ou sua mãe English. entrando no quarto vendo você falando com um peixe, com cara de humano, falando Não. English. E depois de 10 minutos tentando comunicação com um bebê peixe humanoide, isso aqui aconteceu.
Hello. Elfone. Não era grande coisa, mas foi minha primeira palavra trocada diretamente com um homem-peixe, então eu estava feliz. E essa felicidade não durou nem um minuto. No. Good. Bad. Fun. Play. Como ele não estava me respondendo, eu achei que já era hora de deixar ele evoluir. Então eu desliguei o console e meti mais 12 horas no relógio interno do Dreamcast. This is your second visit today. É verdade. It is good to have you back so soon. The Nautilus has become prey to the parasitic mushroomers, and thus the Gillmen were born. They are suffering from the cold. E então, a partir dessa segunda visita, você já tem que fazer o seu ritual, que vai ser agora diário. E de 12 em 12 horas você volta aqui e aumenta o ar e o calor. Só que agora o Gillman já estava bem mais comunicativo. Nossa, tá muito frio também. Vamos pra caralho. Tá falando ao contrário. What the fuck you say? Oh, yeah, bro, oh. Vocês assistiram um Diabo Diferente? Chicago. Como assim? Tá falando palavrão, filha da puta? Claro, a gente tem também que a partir de agora alimentar eles. Então já basicamente o Paul pellet aqui pra dentro e eles já saem nadando ultra rápido pra tentar comer ela. Minha segunda visita foi curta porque eu precisava deixar com que eles evoluíssem e vamos ver se no outro dia eles já estavam melhores. Gillman has learned human words. Try speaking to him. Ele aprendeu! Aparentemente eles estão com frio. Vou aquecer eles aqui e já vamos tentar falar com ele. Olha, ele falou hello. 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 Yes. No. Já era oficialmente o segundo dia. Eles tinham aprendido palavras, mas eles não me respondiam. Pelo menos eles estavam se alimentando e evoluindo. E nesse dia eu também descobri essa outra câmera aqui, que tu consegue olhar o aquário de cima. Tem que segurar uns 2 botões, é meio bizarro de ficar segurando o controle assim. E completamente inútil, vou ser bem honesto com vocês. Só que infelizmente esse dia foi triste, cara. Foi o segundo dia e nada de uma conversinha com o Seaman, cara. Muito trabalho pra fazer o Seaman falar. É, velho! 2 horas depois, e enquanto eu tava colocando ar no tanque, eu percebi uma coisa. Pera, ele tá maior, ele tá maior. Opa! Hello? Opa. Turn up the heat. Turn up the heat. Turn off the heat. Ah. Goody. Que About fofo. time. Goody. Ele tava muito comunicativo e tava super fofo comigo. Tava sendo uma experiência incrível, até que... Rapidinho, chat, calma aí, mano. Olha essa porra, tá sugando outro! Cagador de cima. Olha a cara, mano, ele tá com dor, ele tá com dor. Ele tá sofrendo. E o outro tá muito puto, o outro tá muito puto. Mano. Por que vocês colocaram a gente pra assistir, velho? Oh my god! Vocês colocaram a gente pra assistir, Cara, na moral, velho. De 98 ou 99, né? Eu tô imaginando o corno que... Vamos inventar um jogo pra ensinar as crianças a biologia. Olha isso! Olha isso! Você acha que é legal isso? Olha esta tela! Cara, a criança vai ver assim... Eu vou ter presente na noite. É. Assim isso, cara! Olha isso! Morreu! Cara, a natureza é terrível. Bom, aí eu achei que já tinha sido, né, experiências demais por um dia. Então vamos voltar daqui 12 horas e ver como é que tá o... Quero remake disso. Que ele matou o irmão. É só jogar o Paul. É o remake, pô. Ai, meu pai. Meu Deus do céu, a natureza. Eita, ele tá Ô, diferente. Caralho, tá grandão, Fábio. Ó, já Eita pega porra. a voz Que mais... atitude é essa, cara? É o Fábio, porra. Ele mandou um yay. Ele tá feliz. It's about time. Ah, te fuder, pô. It's about time. Agora ele tava falando bastante, ele já era mais velho, só que ele tava com uma atitude. Zé manga. Gilberto mandou R$20. Obrigado! Ter pesadelos com esse peixe.
Nós também, Nós cara! também, todos do chat terão pesadelos com isso. Muito obrigado Muito pelos obrigado 20 pela doação, reais. mano. Salvou a noite, meu nobre. Obrigado. Efeito obrigado. Casal tá na live aí, galera. Um salve aí pro Lucas e pra Rose. Tamo junto, canal muito bom, velho. Beijo, Rose. Desagradável. Então eu ficava Peixe lá, feio eu demais. ficava ele flutuando lá pra cima e eu ficava feliz. Sim, eu buscava vingança com um peixe 3D. Tá todo nojento, babaca. Que isso? Dá pra fazer cócegas. Tá todo tico-tico, man. Stop it. Stop it. Stop it. Hey, I've got something to say. Ei! Hello, I just remembered something. Some What? of my memories are coming back. There was this French Porra, ele tá adolescente e já tá falando igual um fumante americano, velho. Caraca! man named Jean-Paul Gasset who was trying to raise me, and he made this cage to hold insects. And there were a lot of really tasty looking insects in it. Ah! Is it still there? O legal do Seaman tá ficando mais velho é que agora ele mesmo consegue te comunicar as coisas, sem precisar do narrador ou de ficar se chacoalhando no lugar. Então ele nos ensinou a ir nessa jaula de insetos, fazer uma criação de mariposas e aí a gente consegue dar as larvas delas pra ele se alimentar. Mas claro, a gente tem que cuidar também dessas mariposas, então a gente tem que estar sempre tacando spray pra manter tudo muito bem aguadinho aí pra rapaziada. Agora que eu já consegui alimentar ele, eu ia tentar conversar com ele de novo, ver se agora ele tava de melhor humor. Hey! Seaman. Mano, ghosting do... Nesse momento eu li na internet que talvez tu poderia tentar dar um nome pra ele. E dando um nome pra ele, ele, sei lá, teria um pouquinho mais aí de uma afinidade contigo, quem sabe. I will give you a name. I will give you a name. Say something! I will give you a name. Como o Seaman não falava comigo sob hipótese alguma, eu comecei a ter que ir pra segunda opção, que era meu microfone estar estragado. Como eu ia testar isso? Usando outro jogo chamado Mr. Driller. Esse jogo é um dos poucos outros jogos para Dreamcast que também usam o microfone e você consegue ver ele sendo aplicado em tempo real. Hello. Bro. Tá funcionando? Ó. Parece ser lagado, que porra é essa? Drill. 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 Drill, drill, drill. Drill, 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 drill. Depois dessa pesquisa extremamente... Imagina, vocês ficar jogando. Drill. Right, left, 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 right, right. Up, up, up. E o front, man? E o front? Caraca, cara. Pesquisa feita pelos nossos cientistas de campo aí, eu pude observar que o Cara, microfone estava... tipo assim, não é muito prático isso, tá ligado? É. É tipo um cara que falou assim, se você é preguiçoso, eu vou te ensinar um comando. Aí o cara vai lá, faz um puta comando, não sei o quê. Se você tá com preguiça de fazer isso aqui, ó, você fala assim, ó, next. Aí ele vai. Cara, eu duvido que seja mais cansativo você ficar assim do que ficar next, next, next. Cara, next. tô lembrando do filme Gigante de Aço, que o cara tem como controlar o robô pelo comando de voz. Mano, e o tempo de resposta? Tem um input lag muito baixo, mano. Não, mas naquela tecnologia eu acho que o input lag era baixo mesmo. Foi de fato sendo identificado pelo Dreamcast, mas podia ser que ele não estava identificando palavras, e sim só tipo um... Então agora a gente precisava de um outro método para testar se esse microfone conseguia realmente pegar as frequências necessárias da minha voz. Só a título de curiosidade mesmo, eu vou tentar plugar o microfone do Dreamcast na entrada de microfone que tem no meu Rode. E vamos ver se isso vai dar certo. E é assim, rapaziada, que o Seaman está me ouvindo. Ah, não tá tão ruim não. A qualidade é terrível. Eu não vou falar muito tempo com vocês por aqui. E é por isso que talvez ele não nos ouça muito bem metade das vezes que a gente fala com ele. Pelo menos plugando isso aqui eu consigo confirmar de uma vez por todas que o microfone está funcionando. Mas também com uma qualidade tão ruim que eu não culpo o Seaman de não conseguir nos ouvir. Porque, pelo santo amor de Deus. Agora que a gente já sabia que estava tudo funcionando e era assim identificável a minha voz, queria dizer só duas coisas. Ou eu estava fazendo algo de errado, ou o Seaman era um desgraçado. Seaman. I'm a little hungry. Good morning.
Ele fala todo educado com peixe, cara. Enquanto o Seaman me ignorava, pelo menos a gente ia conseguindo fazer as larvas que a gente precisava pra alimentar ele, né? Já que eu precisava dele vivo pra ser um dia. Ô, Caterpie! Hello. It's rather difficult making out what's on the other side of this glass. So let me inquire. Are you a male or a female? A male. I am a male. I am a male. Peixe burro no caraca, presta atenção no que eu tô falando. Porra! É como se eu estivesse jogando. Cara, eu tô ficando tiltado. Eu tô ficando tiltado com um peixe, cara. Não é possível. Eu acho que o microfone aqui nesse jogo não tá funcionando, velho. Não é possível. Quem tá falando na moralzinha? I am a male. Ele mandou um good morning. Caraca. Ele falou certinho, velho. Porra. I'm talking to you, so are you up to answering my question now? Yes. What I wanted to know was, it's rather difficult making out what's on the other side of this glass. Fala So só let male. me inquire. Are you a male or a female? Male. I'm a male. Male. Female. Pra ver, mano. Whatever. O primeiro dia de gravação do jogo foi basicamente isso. Era eu tentando conversar com esse peixe, ele não me respondendo nada e ainda sendo Tem que apertar a tecla A pra ativar o microfone. Mentira! Ele não olha. Ai, Mentira! meu Deus. Water I've got. Now I need food. Pelo menos ele deu sorte que a essa altura já tava cheio de larvas pra ele comer. Então pelo menos morrer de fome ele já não ia, por mais que eu quisesse a essa altura. I'm hungry. Yum, food. Hey, thanks for the food. Pelo menos agora ele tava sendo um pouco mais cordial, já que eu alimentei Damn. ele. Então, aparentemente, grande parte dos problemas de temperamento dele são por estar com fome. Só que a gente veio aqui pra falar com peixes. Eu comprei esse equipamento maldito desse microfone pra falar com peixe. Então, como é que eu falo com esse maldito Ah lá, desse aperte A, peixe? viu? Então, rapaziada, peixe. Então, como é que eu... Ai, cara. Não, pera aí, não, é pra tá no porte A, entendeu? Tá no Falo último com esse maldito desse peixe. Então, rapaziada, é uma situação muito engraçada. Eu sei que vocês vão rir muito aí em casa quando eu explicar que eu não li o manual e aí eu não vi que tinha que apertar o botão A. Eita. Pra falar com ele, sabe? Segurar o botão pra ele me ouvir. Engraçado, né? Se ele me responder um A que seja, eu já vou estar feliz. Vamos ver. Nossa, é o momento. Vamos, sim, mano. Put the heater on for me. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai. Ó. Hello. Hi. Finalmente! A porra, ele me pediu comida. Só precisa pedir comida, filha da puta. Ask me a question. I have nothing to say. Oh, yeah! I'm a little hungry. Porra, cara! Ele tava clamando por comida, então eu fui dar uma olhada como é que estavam as larvas. Só que elas tinham evoluído pra esse casulo com o rosto que logo ia virar uma mariposa. Super normal. Então tive que pular mais 12 horas pro futuro para que alguma larvinha tivesse nascido dos ovinhos que tinham ficado pelo chão, já que o resto todo já tava em forma de casulo. E aí então com essa larvinha eu pude alimentar ele pra gente poder seguir conversando. I will give you a name. Hey, settle down there. Caraca. Foi, cara, qual é, cara? Por Gratuito, mané. Provavelmente passando pela fase de aborrecente dele, eu ainda conseguia fazer ele pelo menos me perguntar aquelas questões que ele tinha me perguntado antes. Are you a male or a female? I'm a male. You're a male of the species, eh? Yes. Well, I was hoping to meet a lady, E ela? but I guess I'm not in a position to be too choosy, am I? O problema, e na verdade o que Safado. pra mim talvez seja o pior problema do Seaman, é que de vez em quando ele simplesmente não te ouve ou não identifica o que tu tá falando e te deixa no vácuo por muito tempo. Algo que com certeza hoje em dia não seria assim, mas na época o reconhecimento de voz não era tão bom. Então muitas vezes eu ficava cerca de 2, 3 minutos falando completamente sozinho. O que fica extremamente ridículo se tu considerar que eu tô tentando falar
falar Que com um peixe otário. virtual. Depois de um tempão me ignorando, ele finalmente resolveu começar a me perguntar coisas pessoais, como minha idade. I am wondering about your age now. Tell me, are you in your 20s? What month is your birthday in? March. You were born in March? Yes. That's a pretty windy month for a birthday. I hope you get a lot of sweaters. Como deu pra ver aí, ele acha que março é um mês muito ventoso. Na verdade, isso é porque ele acha que eu tô nos Estados Unidos por estar jogando uma cópia americana do jogo. Isso vai acontecer aí com outras referências que vocês vão ver aí no futuro. De qualquer forma, ele também me pergunta o dia do meu nascimento. E aí vem uma coisa muito interessante, ele me diz uma outra atriz que nasceu no mesmo dia que eu. Que legal! That's also the birthday of Lucy Lawless. You should give her a call sometime. So much in common. Sim, Seaman, eu tenho muito em comum com a princesa Xena. E aí me bateu um terror porque eu parei pra pensar. Aí, como é que é? O nome dela é Lucy? Lucy Lawless, eu acho. Lucy Lawless. Aí, Lucy. Tava jogando aqui o Seaman e ele me falou que o seu aniversário era no mesmo dia que o meu, mano. Ele pediu pra me te ligar. E, pô, queria saber se não quer trocar uma ideia comigo. Posso conversar sobre a série que você fez aí, da Xena, entendeu? Tomar um café, quem sabe, né? Um cafezinho. Mas já café? Seaman? Seaman? Você tá falando do jogo Seaman? Eu também joguei! Vamos tomar um café? Qual é o problema? Aí depois ele chega, Seaman, eu me encontrei com ela, cara, você tava certo! Com a princesa Xena. E aí me bateu um terror porque eu parei pra pensar, se ele sabe que a data que eu nasci é o nascimento dessa mulher também, quer dizer que ele sabe de outras 364 datas só pra poder comparar com a data de outro famoso? E pior ainda é imaginar as pessoas que eles citam o nascimento, né? Porque pode ter coisas bizarras aí no meio que a gente nunca vai saber. Eu não vou ficar testando 364. Seria legal se ele tentasse. If my calculations are correct, you must be an Aries. Oh, brother. A lot of Aries don't finish the things they start. If you do that to me, I'll be belly up in my tank in a couple of days. Caraca! Olha, se tu seguir com essa atitudezinha, talvez aconteça mesmo, viu? Do you know Pikachu? I am Seaman. Get it right. Caraca! Seaman. E ela? Oxi! E este foi meu Dreamcast resetando e perdendo o save do Seaman. Uhul! Nossa, tudo que eu falei com ele foi perdido, gurizada. Que legal! Desligou de novo, gurizada. I love you, Dreamcast. Como vocês puderam ver aí, meu Dreamcast resolveu que não ia mais funcionar direito, que ele queria ficar desligando sem pausa, mesmo ele estando com vários mods que tecnicamente fariam ele rodar melhor do que um Dreamcast normal. Foi aí que eu resolvi dar uma de técnico e abrir essa desgraça. E definitivamente eu tenho formação em eletrônica e mais com certeza ainda eu sei exatamente o que eu tô fazendo aqui nessas gravações as quais vocês está olhando. Brincadeira, eu sei algumas coisas, como por exemplo essa placa aqui, que é um GD-EMU. É uma modificação para que o Dreamcast rode jogos pelo cartão SD. E onde eu achei que morava o problema do console, já que ele não estava conseguindo iniciar, eu imaginei, tá, ele não tá conseguindo ler mais os jogos de dentro do SD. Então eu retirei a peça, peguei um álcool isopropílico, que é um álcool especial, derrubei ele em cima da minha mesa e depois passei um pano em cima fingindo que eu nunca derrubei ele. Tudo, claro, extremamente técnico. Mas falando sério, isso daqui é pra você limpar os contatos, né, das suas placas, dos seus circuitos em geral. Pô, tem gente que dá banho, velho. Bota assim, dentro do álcool. Ele seca muito rápido, então não chega a estragar nenhum dos seus equipamentos e é muito bom de vez em quando você fazer uma limpeza. Não estou te indicando a fazer isso porque vai que você quebra tudo, né? Mas pesquise antes, pelo amor de Deus. E também por descargo de consciência eu aproveitei para limpar a fonte do console, que talvez seja uma das coisas mais importantes. Porque a minha outra suposição é que não estava passando a energia que deveria para ele conseguir nem iniciar mais. Então dei uma limpada ali porque poderia ser sujeira acumulada de uns anos. Quero lembrar a todos que eu não sou técnico, que eu provavelmente fiz isso das piores maneiras possíveis e completamente errado, mas eu estava em um momento desesperado do ser humano, eu precisava falar com um homem peixe. Então eu montei o console todo de novo, liguei os cabos nele e testei.
tava ligando. E não só ele voltou a funcionar, como também não parou ainda, mesmo depois de umas boas semanas desde que eu fiz essa limpeza. Valeu álcool isopropílico por salvar minha vida. Então, Miguel, eu consegui falar com ele começou a me fazer perguntas, eu respondi todas, e meu Dreamcast desligou antes de eu poder salvar. Eu fiquei tipo uns 15 minutos direto falando com ele. O que alimenta minha teoria de que isso nada passa de uma grande creepypasta. I'm freezing. Meu Deus, mas tá muito gelado mesmo. Yay! Era pra estar 20, tá 9. It's about time. Ah, vai te fuder, porra. Tem tudo de mão beijada, seu palhaço. Isso aqui é 2 dias, Tico. E nessa visita, finalmente saiu do casulo uma das mariposas. E ela era amedrontadoramente gigante. E pode voar por aí e parar bem na sua cara. Perdão as pessoas que têm fobia. Consegui pegar uma moth. Acho que eu posso dar pra um deles. Nice. Ela tá voando. Vamos ver ela aqui, porra. What is it? Que what is it? É a comida que tu pediu, filho da puta. Food! Aí, come. Ah, não, vocês não vão comer. Vocês estão me dizendo que eu matei esse bicho aqui por nada? Era as larvas do bicho? Eu acho que era só a larva. Eu acho que o bicho era inútil. Afogou uma... Então, nesse momento de desespero por ter matado uma mariposa gratuitamente, sendo que elas colocam os ovos que nascem as larvas, eu precisava Coitada da mariposa, ovos, eu testei uma coisa que eu não sabia se ia dar certo. Hey, do I Eita. grab you? Drop Oxi. now. What are you Tá puto. doing? Hey, do I grab... Com bosta. Whoa. Keep it down. Que isso, cara? Talk to me. Mano, ele falou que pedal, ele te olhou com uma cara de safado do caralho. Então a gente passou mais um dia pra ver o que acontecia e agora tinham nascido aranhas no meio do nosso viveiro de insetos. E por mais que desse pra pegar ela, eu resolvi não alimentar os peixes com ela porque talvez ela pudesse dar algum problema. E de fato eu tava certo, ela não era um alimento igual aos outros e deixava eles envenenados. O único lado positivo da aranha é quando tu pega ela e larga ela lá de cima. Então eu ignorei a aranha e voltei pra dieta comum deles de comer larvas, né? Que eles já estão bem felizes aí, claramente explodindo as larvas quando comem. I'll never eat again. Quem me dera, filho da puta. E agora que ele tava com o buchinho cheio, ele podia finalmente voltar a conversar comigo. So, are you still in school? No, I'm not. As perguntas nesse início são bem básicas, tipo, se tu frequenta a escola, se tu namora, etc e tal. Coisas que ele vai nos perguntando pra nos conhecer melhor e ir decorando. Tem que ter um banco de dados bem... O problema é que às vezes ele para de conversar e tu tem que ficar esperando até ele querer conversar de novo. Não. Ask me a question. Fuck you. Fala. Ele tá tipo, fuck you. Fuck you. Fala. E essa atitudezinha dele, muitas vezes Ai, caraca. o fone não ajudar e ele não entendeu o que eu falei, ou por ele mesmo ser um babaca. Então aqui vai uma situação em que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Quando ele me entendia, ele era um babaca, e quando ele não me entendia, ele entendia algo completamente diferente e fazia eu ter que repetir tudo de novo. What do you do for a living? Ele é muito arrogante. I'm an artist. What's your job? I'm an artist. Well, as satisfying as that sounds, it probably doesn't pay the bills. Nossa, que cuzão, mano. Não tá errado. Não tá errado. Well, you're right. Não, mata ele. Olha que... I'm going to try this again. What do you do for a living? Oxi, You know, você é burro. what's your job? Fala um I'm trabalho a comum. terrorist. Okay, Isso I'm não é um going to trabalho. try this once more. What do you do for a living? Fala um trabalho comum. I Lawyer, work at a vai. supermarket. Isso. You work in marketing? Yeah. Pronto. Yeah, yeah, Isso aí. You have your finger on the pulse of the yeah. Too bad most of them are brain dead. Ué, pior que ele tem razão, Tem cara. razão, mano. Hey, Ele é man. bem... Suck my pee-pee. Meu Deus.
Como ele andava falando mais comigo, eu pensei, pô, não vai custar nada eu tentar dar um nome pra ele de novo, né? I will give you a name. E eu fui ignorado de novo e só voltamos às questões normais. Foi nadando pra te fugir. Sex? Tá fugindo de tudo. No. But thanks for asking. Como eu dizia, só questões normais. Mas na verdade eu fico estimulando ele a falar porque as perguntas dele são as que importam pra evolução e não as minhas. Então as minhas são só pra tapar buraco. Do you like Hello Kitty? Yes. Porra! Do you find her attractive? Not right now. Do you wanna see my penis? It'll cost you $1. You are sexy. Hey, Seaman, don't play that. Por mais tecnologicamente impressionante que o jogo seja, até hoje em dia, da gente tá conseguindo conversar com um peixe, ainda tinha horas que ele entrava numa tangente e não calava mais a boca sobre algo nada a ver. Wouldn't that piss people off even more? I'm telling you, I'd much prefer another human answering. Like, maybe they could hire temporary counselors to wait with you and help iron out your problems. It seems as if it would be in the company's benefit as well. For once their customer service operator gets to your call, então tempão falando sobre Então depois ele discorrer por 5 minutos sobre call center e como poderia ser melhor, a gente tava tão puto que a gente começou a tentar sacanear ele e fazer ele falar alguma coisa bizarra. Your name is Osama. I'm Seaman. No, your name is Osama Bin Laden. Oh yeah. Did you explode the Twin Towers? Ah, qual é? O jogo foi lançado em 99. Quiet. velho. Are you Jew? No, I'm fine. Tá aí uma linha boa pra stand-up. Como aparentemente o assunto sobre call centers tinha cansado demais o rapaz a ponto dele não querer elaborar mais nenhuma questão pra gente, eu aproveitei pra dar mais uma aguadinha ali nos insetos e voltar no outro dia. Are you married? No, I ain't married. It was a pretty simple question. Let's try this again. Porra. Peixe burro. Are you married? Nossa, ele ainda falou devagar. No! No. Olha a cara desse filho. No, I ain't. Mata ele. Hold on. I've got the worst gas. Na moral, rapaziada, quando ele não ouve o que tu tá falando, ele simplesmente solta uma piadinha e sai fora. Ao invés de repetir direto a mesma coisa de novo, ele fica te obrigando a esperar horas e horas até ele tá afim de falar contigo. Ai, tá maluco, Do velho. you want some food? You can go away. Caraca! E aí depois de 30 minutos, quando tu já tá ficando maluco e não quer mais nem conversa com ele, ele finalmente volta a te perguntar as coisas e tu começa a querer ficar zoando com a cara dele. Do you like girls? No, I like boys. Then do you have a girlfriend? No, I like boys. You do have a boyfriend? Yes. I'm not surprised. Stud. When is your sweetie's birthday in? January, Brazil. What day is your honey's birthday on? The 15th. The 16th? 15th. That's so sweet that you remember. You're the sweet one, you're hot. Oh yeah. Então depois de eu falar tanta coisa pessoal minha e do meu namorado inexistente, eu achei que talvez ele agora estivesse sentindo um pouquinho mais de confiança em mim pra finalmente me deixar dar um nome pra ele. Let me give you a name. I'm Seaman. É, pelo visto não. E aí, enquanto eu tentava pegar a atenção dele na sinceridade, ele começa a me falar de É nóis, Luiz. Yourself being an Boa janta por você. being Capricorn. Your relationship. Ela tá jantando peixe? Quê? Ela tá jantando peixe? Verdade, você tá comendo peixe? While Aries are known for their extroversion and spontaneity, Capricorns are known for their gentle nature and Ô meu amigo, eu achei que eu tava jogando um jogo de videogame e não a sessão horóscopo da revista Caras. E depois disso começou a me perguntar... Do you have any kids? No. Children could bring you great joy.
if you don't wring their necks first. Então, como eu vi que ele tava com umas tendências meio psicopáticas, eu resolvi perguntar umas coisas, né? Have you killed someone? I think I can. I think I can. Que isso? Ele me jogou fezes. Olha aqui. Caraca! Caralho. Mas falando sério, às vezes é maneiro trocar uma ideia com ele, porque ele vai te perguntando algumas coisas pessoais tuas e depois ele vai lembrando disso ao longo do jogo e vai falando coisas engraçadas. How is your father's health? He's fine. He's okay then? Yes. What month is your dad's birthday in? Porra. January. Your dad and your sweetie were born. Oh, the que same legal! month. Maybe deep down they're more alike than you realize, eh? Que isso, pô? Mano, esse peixe. So when is your dad's birthday? The 21st. The 31st? What the fuck? Mano, The vai pra 21st. All right. Let's try that again, Mushmouth. On Caraca! when was your dad born? The 21st. The 18th? Yeah. 21st. I'll remember that. Your father's birthday is important, you know. Is Yes. your mother in good health? Yes, she is. She passed away. Ué, O cara acabou de No, matar. Let's no. not joke about this, all right? If she's alive, then how Comprava is ainda. She's alive. she passed away? Porra! E aí, de alguma forma, ele saiu de achar pra sempre que a minha mãe faleceu pra isso aqui. Are you happy? I'm anything you want me to be, sweet cheek. Que isso, cara? Que E depois isso? começou a agir muito bizarramente. Is your significant other in the room right now? No, he's not. Is there anyone else in the room besides you? No. Good. I have something I want to ask you. Eita. Come que isso? closer. I don't want anyone to overhear us talking. Okay, Ok. here's what I want to know. Diga. Are you fooling around on the side? Que isso? No, I'm... cara, eu acho que ele faz bastante perguntas baseadas na tua idade. É. Eu tinha que ele não pulava, não teria lógica ele perguntar uma parada dessa, ele fala que ele fala que tem criança. 10 anos. É, eu acho que o banco de dados do jogo deve ser muito grande. É. Not. Oh, you are you? No! No! Mano, You're not cheating? No. Oh, come on, tell me the truth. Tell The Rock? So come on, are you having an affair? Qual é o seu problema, cara? Acho que esse é um bom momento pra perguntar pra você se você tem o sonho de repente fazer um jogo mais insano do que esse, ou melhor do que os que eu faço aqui. Do you know Pyong Lee? I'm gonna isso, kick cara? your balls. Do you like Daddy. yourself? hoje. Yeah. So, you're saying you dislike yourself. Am Man. I right? You do like yourself? Yes. I'll bet you like yourself. In fact, I'd guess you like yourself at least twice a day. Ah, que... Caraca! Along with liking yourself, I like you too. What's the one thing you like most about yourself? My creativity. Your private part? Que? Pô, No. esse peixe aí, ele é meio pervertido, né? É, ele tá tomando proporções aí que, né? Tá estranho. Then what do you like Puta about que yourself? My ass. No wonder you like to play video games so much. Caraca! You have an unusual attachment to your joystick. Então, depois de milhões de perguntas e de ele enfiar a cabeça dele profundamente dentro de uma rocha, eu desliguei o console e quando eu voltei mais tarde, ele tava assim. Ele tinha agora 4 patas ao invés de só a nadadeira simples. E ele começou um assunto comigo até interromper ele de uma forma estranha. You own a computer? Yes, I do. Whatever. I'm feeling the need to breed. What? Yeah. It's time for an adult swim, if you know. Que isso? Cara. O cara É me o perguntou se quê, eu tinha um macho? computador, eu respondi, ele começou a transar, mano. A cara desses filhos de uma Are you guys puta. having sex?
How is your sex going? That was very nice. Morreu! Matou. Matou! Nice. Morreu! Matou. Caralho, eles... Caraca, velho. Mano, que triste, a gente criou história com isso aí. Adeus, amigo. Isso que dá transar, né? Que nem filme de terror quem tem. Exato! Então, depois de acasalar com outro Seaman, ele resolveu que tava na hora de manter a evolução dele rolando. E pra isso a gente precisava tirar essa pedra que tava obstruindo alguma coisa. Que jogo merda! O que vocês pedem pra gente reagir? Cara, na moral, tanta saga boa do Piuí, entendeu? Tantos vídeos bons do próprio Gema Please, entendeu? Reage assim, mano. É o Seaman! Vocês têm probleminha, cara. Caraca, mano, a gente tá aqui com... Pô, vamos reagir ao bagulho lá, na moral, velho. A galera tá pedindo. Aí a gente inocentemente, sem saber do que é. Pessoal querendo Cat Ghost, o bagulho do Goulart. Reage ao Seaman. Na verdade, eu acho que muita gente tá... vamos pedir pra eles reagirem ao Seaman só por causa do nome, só por causa da fonética. Caraca, velho. You want to move the rock, eh? Sim. Well, if you want my help, you're going to have to answer my riddle first. If a human types 60 words a minute for 8 hours a day, 6 days a week, what does it have after 7 months? A baby. Very good. You're smarter than I thought. Então, rapaziada, eu pesquisei na net e a resposta correta era pra ser síndrome do túnel cárpico, ou seja, provavelmente uma piadinha, né? Carpa, peixe, cárpico. Só que eu respondi baby. Só baby. Olha, ele vai tentar me ajudar a tirar essa pedra daqui. Puta. Keep your hand on it. Lá. Nice. A few more of those and we'll be on our way. O problema é que depois de empurrar um pouquinho, ele já se cansa. Oi, my back. My back? A little later. Então você tem que esperar ele se descansar, né? A princesa se acalmar e se endireitar para que possa empurrar de novo. E até lá, você sabe, né? Que isso? Nossa, que medo. Ele virou, achei que ele tinha morrido. I'm gonna pee if you don't stop. O assunto da vez era computadores. So what do you use your computer for? Work. Oh, you use it for creative projects? Yes. Whatever happened to plain old pencil and paper? I mean, what happens to your masterpiece when the power goes off? Food for thought. Tu foi criado com um computador, tá falando isso pra mim? You say the computer makes your life easier. Oh, very easy. Complicated. Easier. I'll bet it's made your life easier. All you do is sit on your human butt and think up stuff and it makes your ideas into art for you. Que isso, e claro, depois de dar um socão na minha cara, ele tenta aliviar isso com mais um dos seus clássicos monólogos de 2 ou 3 minutos de duração sobre computadores na época dos anos 2000. But I still think the good that computers have brought to the world outweighs the evils. It's just important for you humans to communicate with each other and not become overly dependent on your machines. Tarde demais. Oh, meu Deus! Então, depois de conversar com esse peixe maldito por meia hora sobre computadores e descobrir que ele 20 anos atrás já sabia os problemas que iam rolar no futuro, eu tentei mexer a pedra de novo. Again? Come on, I need a little... Preguiçoso pra caraca tu, hein? O cara estava muito preguiçoso, então eu desliguei o console, passei umas horinhas fora e liguei ele de novo pra ver se o cara já estava pronto. What do you have if you put a cat in a fishbowl? A fat cat. Right you are. All right, I'll help you with the rock then. E gente, eu cortei as milhões de vezes que eu tive que fazer isso. Eu acho que são 4 ou 5 empurrões nessa pedra, todos com espaços pra ele descansar e sempre com aquele maldito quiz antes. Mas pelo menos a gente chegou aqui. Ele tá empurrando sozinho. Ele é o fodão. Até onde ele vai levar essa coisa? Ih, ué.
Água! Finalmente ele conseguiu tirar a pedra e isso era um ralo que estava tapado. Então agora a água tinha secado e eu achei até que ele poderia talvez morrer, mas eu estava enganado. Porque ele tinha agora um laguinho aí criado por ele mesmo para ele poder ficar dentro do aquário dele, que agora tá mais para viveiro já. Mas claro que essa evolução foi só no corpo dele, porque na mente dele... Web. What do you use it for? Work. But surely you must take advantage of many entertainment opportunities the web offers. Meu irmão, eu acho que esse peixe tá muito safado. Tá. Tudo ele joga pro lado sexual. For example, I hear there is a plethora of naked human images floating around on the net. Do you prefer to keep in touch with people through email or the telephone? Email. Yes, I know what you mean. Those emoticons just can't be expressed with words. Yes. Smiley. Mas ele não é feito só de bobagens não, como eu já disse, ele às vezes resolve conversar com você sobre coisas mais pertinentes e é interessante que alguns assuntos de 20 anos atrás, hoje em dia são coisas que realmente estão acontecendo no nosso mundo. There are a lot of really amazing things about the internet, but as with everything else, it's not completely perfect. Pretty soon people won't even need to leave their homes in order to conduct their daily business. You humans are going to get lazier and less mobile, and forget how to deal with each other face to face. Rapaziada, o futuro inteiro da sociedade já tinha sido desvendado por um peixe robô 20 anos atrás. Reflita sobre isso. Mas pouco depois dele soltar essas lindas palavras pra gente, aconteceu algo bizarrésimo. Nossa, eu já ia sair. O que tá acontecendo? Tá cagando? Eu confesso que isso me pegou bastante desprevenido e eu não sabia muito bem o que fazer. Ele simplesmente saiu da água e começou a gemer de dor e eu não sabia se ele tava morrendo, se era parte da evolução dele de fato. E eu só fiquei ali ouvindo ele gemer por cerca de uns 3 minutos. Tá parindo outro bebê? Sim, man. Ou ele tá cagando, né? Ou ele tá cagando ou ele tá parindo. Mas mais bizarro foi o que aconteceu depois desses 3 minutos. Ele começou a cuspir ovos. Falei? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Well, that was fun. Yes, I'll call you. Você entendeu? Ele morreu? Rapaziada, pela primeira vez em um bom tempo eu não tinha mais ninguém pra conversar até que esses mini ovinhos cheios de Seaman aqui finalmente evoluíssem e pudessem falar comigo de novo. Então eu tive que ficar cuidando deles ali por um tempinho, garantindo a sua saúde. E pouco tempo depois aconteceu isso aqui. Tá porra! Como eu estava com saudade de vocês. Valeu, simplesmente Rafael. nasceu pulando na água. Obrigado, Rafael. Hello? Is anyone out there? Yes. Another Fala aí, Tigerão. night with me, huh? Eles já nasceram direto sabendo conversar, então é um sinal que realmente era parte da evolução dele, ele ainda mantinha todas as memórias de quem eu era e tudo. E nesse dia eu tinha recém ido no dentista e tava com uma dor desgraçada no meu dente, então eu tava conversando com ele sobre isso. Feeling a bit under the weather, Yes. Oh, that's too bad. You know I hate to see my little humanoid in bad shape. You go rest up and I'll talk to you later. Eu sinto que a cada evolução que ele tinha, ele me tratava um pouquinho melhor e ficava um pouco mais carinhoso e mais próximo de mim em geral, a ponto de me deixar saber de algumas coisas ali sobre ele e sobre a vida dele. It gets lonely in here. I have to talk to someone. Anyway, as I was saying, at some point, about 5,000 or 6,000 years ago,
humans finally came up with the greatest tool of all. You know what that was? Language. Wow. Look at you. That's right. The greatest tool of all is language. Without it, you wouldn't be talking to me right now. E o legal dessas fases dele é que ele começa a conversar bastante com você. Então, cada vez que ele evoluiu, Dia da manga nunca some, é verdade. ele falava. Claro, às vezes ficava meio tedioso, mas tudo isso depende do assunto. E o assunto dessa vez estava bem interessante. Pelo menos até... What the... Who's sucking on me? Hã? Oh no! Mais uma vez eles estavam evoluindo, engolindo uns aos outros, o que é extremamente brutal, diga-se de passagem. E a natureza é tão bizarra que enquanto tava um bicho morto aqui, o outro tava assim, ó. Do you own another game system besides your Sega Dreamcast? Yes, I do. So what do you own? A PlayStation. Did you know you could get a disease playing with that? I'm kidding. See man make joke. Gostei, cara, gostei. What next generation game consoles are you looking forward to? PlayStation 2. Wow, that's all I ever hear about anymore. Be original and buy another Dreamcast. Caraca! You never know when you're going to need another one. Tem razão, Seaman. Muito obrigado pelo conselho, amigo. So what games do you like? Sports? Shooters? What? Shooters. Does the violence in those games ever bother you? No. No. I've heard theories that violent games can make a person jaded. Some people want you to stop playing those shoot-'em-up games all the time and start playing games where you, I don't know, conversa com peixes? Flowers and garden, you know. Eu acho que isso foi uma indireta pro Harvest Moon, porque o Animal Crossing não tinha saído ainda, então é tudo que sobra. Mas relaxa que ele ainda vai voltar nesse assunto depois. What would you say is your favorite game so far for the Sega Dreamcast? Seaman. No need to bring me up. I'm not your rich uncle, you know. E na moral, a pessoa que escreveu o roteiro do que era pra ele conversar sobre merece um prêmio, porque ele sai de Dreamcast pra isso aqui. Some people say that like most video game characters, I'm not real and that I don't exist. Can you believe this? It's a bit of a shock to say the least. I mean, if I don't exist, then what am I? Que isso? Am I just some imaginary creature? I mean, do you think I exist? Yes. Well, at least you Que believe. fofo. Which is good because I believe in you too. Nossa, velho. Probably can't imagine the feeling. The shock of being told you don't exist. It destroys everything you hold dear. Your reality becomes shattered. Why don't I exist? I'm living, I'm breathing, and I'm thinking with my heart and soul. I tell you, I exist just as much as you do. Please, I need some time alone to think about this. Que isso, o cara ficou I'll talk triste. to you later. Depois de ter essa crise literalmente existencial aqui, ele ficou um bom tempo realmente no canto dele pensando. Eu tentei conversar com ele, ele não queria nenhum papo. Passou-se um bom tempo e ele veio conversar comigo de novo. Agora pelo menos um pouquinho mais esperançoso. Okay, how about the Beatles? Oh, os then? Beatles. Do you think they existed? Yes. All right. You see, you've probably never met these people, but you know they existed because they were on television and in magazines. Well, the same goes for me. Faz I sentido. too am on TV and in magazines, and here you are even talking to me and thinking about me. Tá muito reflexivo agora. I exist. Caralho, você tem um bom ponto. E era em momentos bobos como esse que eu acho que depois de dias conversando com esse peixe, ele simplesmente conquistou o meu interesse em qualquer coisa que ele tinha pra falar. People, places, and things exist only because you perceive them. When you see me and listen to me, I exist as a part of your consciousness. I become real. And because I can see you and hear you and smell you, you exist as part of my consciousness. And as I have a very limited attention span, once I forget about you,
you will no longer exist. See ya. E aí está a clássica grosseria do senhor, não é mesmo? Demorou pra ficar assim. It seems as if the subjects Mano, o cara tá chupando, o outro ali tá falando de quê, cara? Politics or philosophy, but rather movies and television. I'd like to know more about what your interests are in these areas. So, are in fact, I'm assuming you like to watch movies. Tell me, do you prefer renting them or going to the cinema? Na moral, o cara simplesmente não para de falar e tem um maluco morto ali atrás. Spending time with a loved one is always good. Just make sure all your quality time together isn't spent sitting in a dark theater not talking to each other. Justo. É verdade, né? Quando tu fica muito tempo no cinema, não tem como conversar durante o cinema, né? Tu pode até... Everything's going black. Não! Não! Sai daí! Não! Mano, vocês estão se matando, que isso? Simplesmente vieram e mataram o cara que eu estava conversando naquele exato momento. E o cara que matou ele se virou pra mim e mandou essa. Different types of movies. Which type do you like? Horror. You like a good scare, huh? Yes. Tem que mentir as coisas pra ele. It boggles my mind that people will pay money to have the crap scared out of them. An experience most people hate in real life. Oh well, I know how it is to be scared. I'm constantly having nightmares about a large, hideous creature that is constantly looming over my tank and... Oh, wait a minute, that's just you. Qual é, filha da puta? Eu tive que mentir pra ele que meu gênero favorito de filmes era terror. Isso não alterou nada, só queria deixar bem claro que não é. Eu fui obrigado porque ele não entendia as palavras que eu falava e só entendeu isso. What would you say is your all-time favorite movie? Old Boy. I've never seen that movie. Porra, tá perdendo, hein? We can watch it together sometime. Aww. So I'm going to go out on a limb here and assume you like music. It's another medium you humans are fascinated with. Well, what kind of music do you listen to? Rock. Hip-hop. So you like to throw your hands in the air and wave them like you just don't care. E aí, no meio dessa conversa super tranquila sobre música, filmes e etc, ele resolveu me fazer uma pergunta que se tornou a mais desagradável. It struck me that I've been around you for quite some time now, participating in your daily routines. However, I'm not quite sure exactly where we are. I'm guessing we are somewhere in America, but the details are fuzzy. I was wondering if you'd be so kind as to tell me which state we're residing in. Ah, fala Califórnia. We are in Brazil. I don't think that's one of the 50 US states. E essa foi a razão dessa pergunta ter sido tão desagradável. Ele simplesmente presumiu que eu era dos Estados Unidos mas e sabia alguma coisa sobre a geografia de lá. Então eu era obrigado a responder que eu era de um dos 50 estados dos Estados Unidos. Só que mesmo quando eu finalmente respondi que eu era de Nova York, ele começou a me perguntar de que cidade, de que distrito, e vou eu saber os distritos de Nova York. E lembrando, toda vez que você erra alguma coisa ou o Seaman não entende o que você falou, ele ou repete tudo ou desiste por uns bons minutos. Às vezes você tem até que resetar o console para ele tentar falar com você de novo. E eu fiz isso durante mais de 45 minutos. Até que finalmente ele ouviu e aceitou uma das minhas respostas. Let's try this again. What state are we in? Hawaii. So we live in Hawaii? Yes. Let's pause here a second. Woohoo! Oh yes, baby! Oh yes! I'm okay now. Uhul, que legal! Ele finalmente entendeu que eu sou do Havaí e agora vai ficar tudo bem. So which island are we talking about? Oahu. Hey, settle down there. E aí ele desistiu de falar comigo por mais muito tempo e eu tive que esperar por horas para esse peixe me ouvir. Eu tentar responder de que ilha do Havaí eu era, sendo que eu respondi corretamente, filho do mapa. Perhaps you didn't understand the question. I did. I said, I did. You know,
It struck me that I've been around you for quite some time. Cara, o que tá vendo com essa However, I'm pergunta? not quite sure exactly where we are. Eu vou poupar a dor de cabeça de vocês. Eu ouvi essa frase aqui umas 15, 20 vezes. Vamos skipar isso, foda. Ele saiu. Quando eu voltei no outro dia, você já pode ver que tinha um pouquinho de uma diferença me esperando. Ele agora já conseguia ir pra terra e ficar nesse formato mais sapo mesmo. E não só isso, como agora eu tinha um sprinkler que eu tinha que usar pra deixar ele umidificado. E na verdade, ele nessa forma de Frogman, né, o Homem Sapo, é a imagem do logo do jogo, indicando que a gente tava perto do final. Tá, peraí. O pessoal tá vindo pra gente olhar o Pix. Vamos ver. O Rafael Ninja, ele mandou umas 2 doletas, faz o banana. Banana. Desculpa atrapalhar, mas eu quero saber se vocês vão ver o Putz Haluka 3. Com a permission... Com a permissão do Digo, sim. Do Digo. Vou ter que ver, ele falou comigo anteontem. Que é referente... Referente ao Putz Haluka, então eu vou entrar em contato com ele novamente. Vou perguntar se podemos fazer react desse vídeo. Live. É live, né? Do when you're with your friends. Video games. Well, at least you make it a sociable experience. Of course, those shoot-em-ups that you like are probably more fun with other people. Caralho, ele lembrou que eu gosto dos jogos do shooter. Pô, ele não tá mais... Mano, ele me jogou fezes. Caraca! Ele tá sorrindo desse jeito após me jogar fezes, filha da puta. So, I think I have an idea of what activities you and your friends do in your time together. Do you see a lot of them, by the way? No. Well, that's too bad. It's tough to maintain friendships sometimes when you have a busy work schedule. Verdade. What counts is that they're there for you when you really need them and vice versa. They say that solitude is good for the soul, but sometimes it's good to get out and enjoy life with others of your kind too. I know you said you don't hang out with friends all that often, but when you do, or when you talk with them on the phone, what kinds of things do you discuss? Games. Ah, amore. Do you consider yourself a romantic? Quê? Acabei de falar de jogos. Bom, fora as mudanças corporais óbvias... Tá porra! Caraca. Ele agora faz barulho! Eu também senti que finalmente eles tinham alcançado o último nível de afinidade. Então eu resolvi tentar uma coisa uma última vez. I'll give you a name. Okay, I'm going to let you give me a Yes! name. When you've decided what you want to call me, say, I'm ready. Meu Deus. I'm ready. All right then. Here's how to do it. You're going to say my new name 3 times. Each time I say now, say the name once. Got it? Now. Neymar. One more time. Neymar. One more time. Neymar. Okay, I'll remember that. Next time you want to call me using that name. Neymar. Yes? I have to say that I like it when you're around. I get to be by myself so much during the day that it's refreshing to spend some time with another person. Neymar! Ele tá ficando mais verde. I see you Tá ficando don't melhor. have a problem. Nossa, foi muito rápido, Even peraí. a day that it's refreshing to spend some time with another person, even if it is you. Ele tá ficando mais verde. I see you don't have that problem. Sim, Vitor do passado, muito bem observado. Por alguma razão, do nada, eles colocaram um efeito de fade que vai deixando ele verde aos poucos. E eu só reparei quando ele tava muito verde. E aí, depois de ficar verde, ele começou a puxar um assunto interessante sobre as múltiplas personalidades que a gente tem. People adapt to the situations around them. Often the way you act around Cara, a gente tá zoando o início do jogo, mas ele chegou num nível de realmente evolução, tá ligado? Evolução! Galera, O jogo começa uma merda. Não, o jogo não começou uma merda. O jogo começou porque ele não tava conseguindo falar, e tava difícil a comunicar. Mas eu acho que no início foi chato.
grocery store clerk won't necessitate quite as much ass-kissing as when you're around your boss. The things you do with different people and when you're alone reflect your personality changes, I think. Well, I think I know you well enough to tell you that even I act differently depending on who I'm with, and it makes sense. Everyone has different expectations of everyone else, and nobody expects me to pick my nose around them. Yes, that is my private moment. Don't tell anyone, please. E aí, finalmente, ele começou a mostrar alguns traços de que tinha alguma coisa que ele queria me dizer. I see you out there moving from place to place, and sometimes I am envious of your freedom. There are so many things you can do. I can imagine what it must be like to be so free. It's weird how familiar it seems. Só que depois de falar isso, ele voltava a acabar com a minha autoestima. You do not eat a healthy diet. Yes. Is that what you're saying? Yes. You don't exercise, you don't eat healthy. Tô sendo debulhado por peixe. Let me get a shovel sapo. so you can start digging your grave. It's a Meu shame Deus. that the things that are good for you don't usually taste as good as the bad ones. And you know what? The junk food marketers know it. So my advice is, beat the system. Eat a pound of broccoli. Na verdade, nesse dia ele tava falando bastante, não só sobre saúde, como também sobre esportes e coisas que te mantêm saudável. I was thinking earlier about how interested your culture is in sports. I would say even obsessed sometimes. It can really get out of hand, but now that we're talking about health and staying fit, it almost doesn't seem like such a bad thing. What's your favorite sport to play? None. Take the clothes hanger out of your mouth and tell me once more. What's a sport you like to play? I don't like sports. You snowboard? Você tá com merda no ouvido? Do you go to the doctor regularly? Yes. That's to your benefit. Besides, it's another excuse to get naked. Caraca! I am behaving saucily today, aren't I? E de fato ele tava bem safadinho, porque logo depois disso aconteceu talvez a coisa mais inesperada. Que cara é essa, porra? Que isso? Que é isso? Que é isso? Não! Que caralho que tá acontecendo? Isso era pra acontecer? As long as I'm here, I might as well leave a few little seamen behind. Get it? Mano. E pô, tudo bem quando o cara pelo menos ainda tá te falando de esporte, de manter uma vida saudável, assim, coisas maneiras. Aí do nada o cara me puxa papo de política. I'm still thinking about this government of yours. I mean, with everybody's different ideas of how to run things, how do you ever agree on anything? You seem to have a few major belief groups that most people fall into. Since we're talking politics, I might as well ask you, who has your support for president this year? Ô meu amigo, como é que eu vou saber quem é que tava concorrendo nas eleições dos Estados Unidos era nos Bush! anos 2000? Fora não ligar nem um pouquinho, eu não acho que o jogador médio de Seaman tá muito interessado em falar sobre política. Graças a Deus, depois de milhões de horas, eu consegui fazer ele aceitar uma resposta para essa pergunta e ele começou a conversar sobre coisas interessantes. O backstory da vida dele. I have to tell you, I've been remembering things lately. About myself and my past life, É isso que all eu my tô history. falando. Que isso? And I realize now that I need you to let me out of this tank. Caralho. It's important. Really, really important. Can you let me out, please? If I am released, I give you my word that I will keep all your secrets. You see, there are some things I need to do. I know it sounds odd, but I must keep evolving. I have to keep growing so I can find my long-lost love again. It's been a long, long time. You see, my father was the king of Egypt back in its 3rd dynasty, and my lover's father was a priest in the temple. Oh, we were young and both swept away by the passion. I'm sure you understand.
Oh, my dear, sweet love. Que isso? She was the most beautiful creature imaginable. But neither of our fathers would approve our marriage because of our class differences. When we insisted we be allowed to marry, her father consulted the god Thoth and asked him to help. Thoth granted her father's request for help and changed our physical forms. And we've been apart ever since. Caraca! And I have to continue evolving so that I can be reunited with her in another few thousand years. So you'll help me get out, right? Yes. I already have a plan how to get out. See that ring over the tank? I'm going to jump for it. When I give you the signal, I need you to say jump. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Okay. Now. Jump. Não! Não. Try again, try again. Try again. You know, I'm rather curious about your general stance about your political system. Cara, do que você tá Namely, falando? I wonder how much you believe in it. Essa parte foi outra que simplesmente estava quebrando meu coração. Eu tava beirando conseguir libertar ele dessa jaula maldita. Ele ia poder ser livre, ele ia poder evoluir e encontrar o amor da vida dele. Mas ele não alcançava a maldita argola no teto do tanque. E Vai, toda filhão! vez que ele errava, ele ficava em depressão e vinha com algum outro papo nada a ver. What about violence in video games? That's turning. Eu não quero saber de violência, cara. Eu quero te ajudar a sair disso aí pra tu encontrar tua mina lá, pô. Issue every time some poor, disturbed kid decides to take his aggressions out on his schoolmates instead of video game characters. Tá porra! There are politicians in your government that want to decide what kinds of games you can and can't play. Eu normalmente não deixo essas partes tristes ou com temas pesados nos vídeos, mas dessa vez eu quis deixar pra mostrar como isso já era um problema em 2000, só que era nos Estados Unidos. E hoje em dia, 20 anos depois, a gente tá passando pelo mesmo problema atualmente no Brasil. Então é muito bizarro, ainda mais pra mim, porque isso daqui aconteceu na exata semana que teve muita coisa do governo querendo falar sobre os jogos violentos no Brasil. Então foi uma explosão mental. Caraca. De 20 anos atrás conversar comigo sobre um tema do meu país da mesma semana. E é interessante a gente olhar esse jogo também como uma ferramenta tipo de história mesmo, porque ele tá gravando coisas aqui de 20 anos atrás que ainda são um problema. A gente tá vivendo um ciclo, tanto na política quanto nas discussões de religião e etc. Here's what I really want to know. What my questions have been leading up to. Ready? I want you to think about this and give me a serious answer. Do you think you're a good person? Politicians often complain that your society would be more ethical if more humans were religious, and yet even though you bugou aqui, calma aí. Calma aí, dá pausa no vídeo. Rapaz, bugou. Tá bom, chega, chega. Volta aí. Politicians often complain that your society would be more ethical if more humans were religious, and yet even though you don't belong to any organized religion, you consider yourself a good person. Perhaps politicians are not as smart as they think. Eu acho que esse jabzinho de leve aos políticos deu força suficiente pra ele querer tentar de novo, e lá foi ele mais uma vez pra cima da rocha. Well, Yes. I've gotten up the nerve and I think I'm ready to try it again. Yes. So when I say now, say the word jump, okay? Vai, você consegue. Ué, agora foi o outro. Gente, será que ele vai conseguir? Você consegue. Here goes Vai. now. Jump. Pula. Jump. Higher. Não. Tá falando dos políticos agora. Try again. No. Nessa hora eu me cansei tanto quanto o Seaman, ele não queria mais nem me responder. Instagram? Fiquei deprimido que É. ele errou. Eu também fiquei deprimido que ele errou, desliguei o console
e fui voltar só no outro dia. Do you notice Frogman trying to reach the ring hanging from the ceiling? Sim. Perhaps this holds the key to the next step in Seaman's development. Assim que eu cheguei nesse dia, eu já tive que umidificar o tanque, dar comida pra ele, essas coisas assim, mas pelo menos ele já quis direto tentar o pulo. When I give you the cue, say jump, alright? Yes. Let's go. Okay, now. Jump. Não. It's getting dry. Puxa o anel! É Can isso. you get the sprinkler going? Eu pesquisei na internet e a grande maioria das pessoas só conseguia fazer ele pular direto. Eu não tava entendendo se eu tava fazendo algo de errado ou se tinha algo de errado nele. Eu até tentei analisar se tinha algo. Get your meat hooks off me. Let me go, you jerk. Oh, this is so humiliating. Stop it. Let me go. Let me go or the... Caraca! Mas nada adiantava, parecia que a cada tentativa ele só ficava pior, até chegar num ponto que ele só não me ouviu. I'm rearing up for it and... Now. Jump! Jump! Caraca! Meu Deus! No. Let's try again. Please, let's try again. Porra, eles estão deprimidos pra caralho, eu não consigo ajudar eles a pular, cara. Dá pra ouvir na minha voz aí que eu já não tava mais muito feliz com a situação. Eu só queria ajudar ele e ele tava tão deprimido que ele nem me fazia pergunta mais. Então eu fiquei preso num loop temporal em que eu só dava comida pra ele, jogava água nos bichinhos e depois saía, porque não tinha mais nada. Galera, milésimo dia, não sei mais quanto tempo disso irei aguentar. Tô literalmente na beira do fim e não consigo fazer ele... Vai, Neymar! É verdade, vai, Neymar. Welcome to the laboratory of Jean-Paul Gasset. You're visiting later than usual today. Mas eu não queria desistir, eu ainda acreditava que talvez uma hora ia dar Talvez certo. tenha que falar um Então, jump mais... lá, Jump higher! pra É. eles, aquecendo o tanque, dando comida. Hey, can you give me something to eat? E mesmo tentando muito chamar a atenção dele, batendo no vidro, a única coisa que eu conseguia era que ele conversasse sobre algum assunto aleatório, mas não que ele quisesse pular de novo. You know, it's interesting to me how preoccupied you humans seem with love and relationships. You write songs about it, compose poems, search for soulmates, and are constantly hoping for happily ever after. Até que finalmente eu tive uma chance. É agora. Don't forget. Foda-se. Say jump at the cue, alright? Yes. Nossa, eu tô soltando a boca aqui, ó. Jump, 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 jump. Nossa, agora ou nunca. And... now. Jump. Vai, Neymar! Jump. Jump! Jump. Jump. Uou! Porra! Caralho, eu tava E ela- achando que ele não ia conseguir, cara. Ah, tá. Yes! Porra, magarra. Doa aí no Live Pix, galera! Doa aí pelo sapinho, ele conseguiu sair. Vai, é. Dois, tá com fome. Tô com fome! Quero leite! Ih, caraca. Mó vacilão tu, mané. Caraca, mané. Mó vacilão. Qual é? Bora, cara. Pô, é que eu lembrei da música do Menor, velho. Qual é? Fala, Edu! I have waited 1,000 lifetimes for this moment. Eu também. Smell that? That's freedom. 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 The funny thing is that it's there all the time. You don't always realize it when you're bogged down with so many other things, but you're always free as long as you're true to yourself. That's where freedom lies, within yourself. I wish you and your boyfriend the best of luck. Make sure he treats you as well as you treated me. Okay. I must be off. My evolution must continue. Oh my.
I think I know where I am. It's all coming back to me. This must be Gasay's island. Somewhere on this island is a place I have to go in order to continue evolving. I must go find it. You know, you're all right. I know we've had our differences occasionally, but I like you. You took care of me all this time, and well, I'm grateful. Very grateful. Well, say something before I start bawling, won't you? Thank you. Okay, friend, this is it. I've really got to go now. Take care, and if you ever want to talk to me, just call me, okay? You've been a good friend. I'll miss our time together. Ué, mano. Don't be a total stranger now. Farewell. Tchau, Neymar. Vai parar, Neymar. Tchau, Neymar. Você vai fazer falta, Neymar. A gente achou o jogo ridículo. Espero que você encontre a sua... No início tava sendo um jogo ridículo e agora o jogo tá como tudo reflexivo. Chora que dá audiência, Esse foi o adeus do Seaman. E antes dele ir embora, ele nos deixa uma dica. Que se a gente quiser, de vez em quando, a gente pode ir bater no vidro, que a gente vai ter uma surpresa emocionante. E a surpresa é essa daqui. Esse é um dos jogos mais diferentes que eu já joguei na minha vida. E é muito fácil de eu dizer isso porque não existe nenhum outro jogo que eu conversei com um peixe humanoide usando um microfone. Só que por mais que esse peixe inicie como uma coisa bizarra e que tu só quer ficar zoando ele e respondendo as perguntas errado e fazendo bobagem, com o tempo tu começa a gerar uma certa afinidade com ele. É meio difícil tu não gerar uma afinidade com coisas que tu vê na tua rotina, né? E durante o período que eu fiquei testando o jogo, eu voltava nele diariamente tentando arrumar as coisas, tentando conversar sobre mais algum assunto com ele. Então sim, pode me prender pelo crime de ter afinidade e amizade com um peixe virtual. E na verdade eu acho que essa qualidade dele só é um atestado de quão bem feito foi o script e a programação desse peixe. Pô, bagulho de 99, cara, mano. Esse negócio, eu acho que esse negócio é só pro Dreamcast. Sim. Foi um negócio feito pelos japoneses em, sei lá, 2000, né? É, eu acho que... Cara, 2000, esse bagulho é de 23 anos atrás, mano. Ele tá realmente conversando contigo. E como ele mesmo disse, eu acho que talvez ele esteja, né? Porque o que é uma conversa? Outra pessoa tem que estar viva pra ela manter uma conversa contigo? Não necessariamente. Pelo menos eu posso dizer que a partir do momento que eu aceitei a loucura que estava acontecendo de eu estar falando com um robô, eu mantive sim algumas conversas com ele que foram coesas e tiveram sentido. Tá bom que foi uma experiência programada, mas ainda assim foi escrito algum dia por alguém, sabe? E eu acho que no futuro, se fizessem um jogo parecido com esse hoje em dia, por exemplo, a gente teria uma obra muito mais completa, porque ele conseguiria entender muito melhor o que a gente tá falando, por causa da qualidade dos microfones, por causa da qualidade dos programas de reconhecimento de voz, e ele ia conseguir talvez formular frases inteiras igual o chat de... tipo assim, imagina o chat GPT só que em forma de áudio, você conversando com ele, pois é, falando como foi seu dia, e ele armazenando isso tudo, capaz de lembrar o que mas você é que a falou. Alexa já meio que quase faz isso, a né? Alexa toda... Tu pergunta uma coisa pra ela lá, não entendi, ou não entendi, pô... Não, mas pode melhorar, isso pode evoluir. GPT, sabe? Só usando conhecimentos gerais que tem aí pela internet. E bom, não sei, mas teve alguma coisa meio emotiva pra mim quando ele foi embora. Claro, pra você não precisa ter, é uma coisa bizarra, é só um peixe que virou um sapo indo embora. Se eu falo isso em voz alta... Quero meu sentido da vida novamente. Pouquinho triste ver ele indo embora. Foi que nem o fim de uma série, sabe? Aquela série que te acompanha por um mês. E em pouco tempo eu falei por tempo demais com essa porra desse peixe. Então, quando ele foi embora, foi um pouco um fim meio amargo, assim, por assim dizer. E é isso aí, acho que um fim digno pra esse jogo que é tão experimental, sabe? Existiu um Seaman 2, ele foi realmente lançado, só que o problema dele é que ele é todo em japonês. Eu não quero spoiler muita coisa dele, por mais bizarro que ele seja, então não vou mostrar muito, mas eu espero que um dia o meu japonês chegue num nível que eu consiga conversar com essa versão aí do Seaman. E eu consiga fazer um vídeo aqui pro canal também desse Seaman
2. E também ouvi dizer aí que o criador tava pensando em fazer o Seaman 13, então, se Deus quiser, teremos isso daqui a um tempo. E essa foi a review de Don't Panic Seaman. Eu espero que você tenha gostado dessa aventura, dessa jornada com esse peixe, que depois deixou de ser peixe, virou um sapo. Deve ter várias fases. Choraste, Wesley. Muito bem um peixe. De qualquer modo, eu só quero que você tenha curtido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com alguém se você gostou, porque lembrando, eu comprei isso daqui, eu comprei isso daqui, eu comprei essa TV e eu comprei esse Dreamcast. Tem jogos de Dreamcast que quer me mandar? Pode mandar aí na minha caixa postal, vocês estão ligados qual é que é. Deixa o like, comenta aí embaixo o que vocês querem ver, se tem alguma outra ideia de algum outro jogo bizonho, ou se você tem um jogo bizonho que quer me enviar para que eu grave ele. Tamo junto. Você quer mais um semi, Lucas? Não! Pô, qual foi, pô?